Tenho que abrir esse vídeo aqui fazendo uma pergunta muito simples para vocês. Quem segura este Bayern de Munique de Vincent Kompany, hein? 10 jogos até aqui na temporada, 10 vitórias, 38 gols marcados, ou seja, uma média de 3,8 gols por partida e apenas 8 gols sofridos em 10 partidas. Talvez esse último dado seja até o mais significativo e relevante para a avaliação geral comparativamente com a temporada passada, né? O Bayern está definitivamente neste primeiro recorte de 10 partidas na temporada mais sólido, mais capaz, mais eficiente defensivamente falando, né? Tomou menos gols do que tem de jogos, algo que na temporada passada não era bem assim. Temos Harry Kane como principal goleador, fez mais um na vitória contra o Eintracht Frankfurt fora de casa por 3-0 neste sábado, 18 gols marcados agora na temporada. Temos Luiz Dias como o vice-artilheiro, né? Agora com 7 gols marcados na temporada e Olise com 5 gols marcados até aqui. 3-0 contra o Eintracht Frankfurt. E não se enganem, porque é um resultado muito bom. Muito bom. Olhando para o que foi a temporada passada, tudo bem, o Eintracht Frankfurt tinha o Ekitike, tinha o Marmouche, era um outro time, uma outra organização. Entretanto, um time que foi inclusive classificou para a Liga dos Campeões. Entretanto, a gente tem que analisar que o Bayern de Munique sofreu demais na temporada passada, empatou o seu jogo fora de casa contra o Eintracht Frankfurt em 3-3, num vacilo gigantesco, numa cochilada gigantesca defensivamente falando. E agora vence com certa tranquilidade, poderia ter sido mais inclusive, porque no segundo tempo o Bayern perde algumas oportunidades claras e evidentes de gol, mas consegue vencer firme por 3-0, né? É um time mais confiável nessa temporada, isso a gente já pode falar. O Bayern de Munique do Kompany neste momento está muito mais confiável do que na temporada passada. Ó, chegou, deixou o like, quero comentários de vocês e inscrição. Vamos tentar bater os 100 mil aí nas próximas semanas. Falar um pouquinho do jogo e abrir parêntese primeiro para Luiz Dias, tá? É óbvio que tem um período de adaptação até para os jogadores que custam mais ou que já têm uma experiência internacional, né, da seleção colombiana e também campeão da Premier League. O Luiz Dias chegou grande no Bayern de Munique, a expectativa é grande sobre ele. Mas tem um período ali de integração de experiência. Até porque o Bayern de Munique se acostumou muito na temporada passada a atacar pelo lado direito do campo. Viciou-se nisso, porque o Kimmich cai por aquele setor, né, construindo e sendo o cara do passe quebrando linhas nessa equipe. Tem o Olise pelo setor, o Harry Kane gosta e conversa muito, combina muito com o Olise. O Gnabry também tem a tendência, né, e hoje titular por o Musiala estar na reserva, enfim, de cair por aquele setor. Então o Luiz Dias ficou muito isolado muitas vezes pela esquerda. Mas o time começa a encontrar bastante o Luiz Dias e o Luiz Dias também começa a encontrar mais espaços. Muitas vezes, no jogo contra o Eintracht Frankfurt, ele estava no corredor central e quem estava aberto pela esquerda era o Gnabry. E tem uma mudança também que favorece o Luiz Dias, apesar de não ser a ideal olhando para o cenário de jogadores à disposição. O Laimer, que estava jogando de lateral direito, é praticamente, na seleção da Áustria, um meia armador, né? Então gosta muito de jogar auxiliando os seus homens de frente. Caindo pela direita, ele dava muita margem, e tá bem o Laimer na temporada, pro Olise. Agora, como tá todo mundo lesionado aí, o Laimer tá caindo pela esquerda e o Sacha Boey entrou de titular pela direita. E o Laimer tem dado mais opção, tem mais chegada, subida para ajudar o Luiz Dias do que propriamente o Stanisic, né, que estava fazendo aquele setor. Então isso tem ajudado. E o Luiz Dias fez o melhor jogo com a camisa do Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt. Ele faz o primeiro gol, né? Aliás, um gol de 14 segundos. O gol mais rápido da história do Bayern de Munique aconteceu em 1998, Giovanni Elber, tá? Dentro da Bundesliga, aos 11 segundos. Esse gol foi aos 14 segundos. Bola longa lá do Neuer, quebrou, a defesa do Eintracht Frankfurt se atrapalhou todo. O Gnabry conseguiu ser esperto, cruzou na área e o Luiz Dias estava esperto atrás da marcação para surgir e finalizar e fazer 1-0. O Luiz Dias, em todo momento,
na sua característica de 1 contra 1 e também em combinações, foi perigoso. Tanto que o segundo gol do Bayern de Munique sai de uma assistência do Luiz Dias. Bolão do Kimmich rompendo as linhas, o Luiz Dias aparece no corredor central, prende a bola como um pivô, o Harry Kane aparece para finalizar no lugar de um camisa 10 ali, né? Recebe a bola e finaliza com maestria, matando o Cauã Santos, que é bom goleiro, né? A gente já falou dele aqui no canal, mas saiu 2-0. O Eintracht Frankfurt ainda tem um gol anulado, né? Porque o jogador domina a bola com a mão durante a jogada, que depois acontece, é um golaço, numa falha do Leimer e também falha ali da dupla de volantes, nem o Goretzka nem o Kimmich dão o bote no time do Eintracht, mas o gol é anulado. E depois, no segundo tempo, mais uma vez Luiz Dias, aí o time já bem mexido, o Rafael Guerreiro entrou e deu assistência para ele fazer um belo gol, né? No 1 contra 1, corta para a esquerda e finaliza no canto alto do goleiro. Belíssimo gol do Luiz Dias. Luiz Dias está cada dia mais integrado. Luiz Dias é um jogador muito, muito inteligente e um jogador que o Bayern de Munique precisava, porque tanto o Coman quanto o Sané não estavam bem nas últimas temporadas. E talvez um cara com mais fome, um cara com mais gasolina, pudesse inflamar. E o Luiz Dias é exatamente isso, né? Tem o molho sul-americano, né? E além disso, tá com fome de vencer dentro do Bayern de Munique. Talvez faltasse isso já para aqueles que já estavam de barriga cheia durante anos, né? No caso do Sané e do Coman. O Gnabry parece que está um pouco mais ligado nessa temporada. Tem feito bons jogos substituindo o Musiala, mas obviamente quando o Musiala voltar, quando o Davies voltar, esse time ainda vai ser mais forte do que já está. Parêntese também para boa atuação do Kimmich, tá? E o Kimmich tem alguns números, eu separei aqui para falar com vocês, porque eu acho que o Kimmich, nesse início de temporada, a gente está falando muito aqui no canal de Vitinha e Pedri, né? Pedri e Vitinha. Mas eu acho que o Kimmich entra nessa conversa também, tá? De melhores jogadores daquela posição na temporada, brigando por isso. Cara, os números do Kimmich são excelentes a nível de construção de jogo. Ó, ele tem 92% de passes certos, né? Ele tem 95% de passes certos no campo de defesa, porque o Kimmich baixa muito nas linhas e começa o processo de construção, muitas vezes o Bayern passa por ele. E depois no campo de ataque 87%, que é um número muito alto. Tá? E aí ele tem, nas bolas longas, 81% de acerto e 78% de passes curtos perto da área conectados. Ou seja, ele tem uma taxa de acerto muito grande. Hoje, por acaso, no segundo tempo, ele errou um passe que poderia ter gerado um contra-ataque. Mas foi muito importante durante toda a partida, também no processo defensivo. Eu tenho a impressão que o Bayern e os jogadores do Bayern, tanto da linha da frente quanto nos diversos setores, têm se ajudado mais, têm corrido mais um pelos outros. O Harry Kane é um grande exemplo disso e talvez ele puxe a fila, né? Porque quando você vê o Harry Kane voltando para dar bote na lateral, voltando para cobrir subida de ponta, voltando para ajudar na marcação e recompor, recuperando bolas e também organizando o time a partir de bola longa de trás, que ele tem essa característica. Pô, se o Harry Kane, que é o artilheiro do time, o goleador, tá fazendo isso, ele puxa a fila dos outros. Fica até constrangedor se os outros não fizerem. O Luiz Dias está fazendo isso, o próprio Olise, que não tem tanta característica disso, está fazendo isso muito bem. Então o time está se ajudando muito. Parece que está todo mundo remando para o mesmo lado. E a evolução tática fica evidente na forma de recomposição na transição defensiva. O Bayern está mais seguro. E eu acho que tem tudo a ver com a dupla Jonathan Tah e o Pamecano. Acho que se conversam muito melhor. O Pamecano hoje, no primeiro tempo, teve alguns lances ali meio atrapalhados, mas se conversam muito melhor do que Kim Min-jae junto com o Pamecano, que foi a dupla da temporada passada, né? O Kim Min-jae, uma bomba relógio muitas vezes, e o Pamecano também lesionou, enfim. Os problemas defensivos do Bayern nessa temporada parecem estar mais resolvidos também. Isso mostra-se também nos números. Meus caros,
O Bayern de Munique agora lidera a Bundesliga com 4 pontos de vantagem para cima do Borussia Dortmund e o próximo jogo é o Der Klassiker contra o Borussia Dortmund, então, na Allianz Arena. O Bayern pode abrir 7 pontos de vantagem. E aí a gente está falando do início de outubro, né? Por isso, aquela nossa teoria de que o Bayern de Munique vai nadar de braçada nesta Bundesliga está a todo vapor, né? E aí é o que eu digo, no segundo semestre o time pode se concentrar na maior competição de clubes do mundo, se isso acontecer. Portanto, o Bayern de Munique caminha a passos largos para ter uma temporada histórica na Bundesliga, a nível de números, tanto de pontuação, quanto de gols, quanto do seu principal goleador. O Harry Kane está forte e feio na briga para tentar quebrar o recorde do Lewandowski, né, de 41 gols em uma mesma edição da Bundesliga, e o time está ajeitadinho, tá? Eu tô curioso para ver no início de novembro o jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Até lá tem muita água para correr, o Paris Saint-Germain precisa recuperar os seus jogadores também, mas hoje são as duas equipes que melhor praticam esse esporte chamado futebol. Meus caros, tamo junto e amanhã tem Clássico no Dragão. Tchau.